Veja só, a agência norueguesa de medicamentos informou que ao menos 13 idosos morreram após receberem a vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19, a única disponível no país. Nesse momento, a agência ainda avalia outros 16 casos de idosos mortos que podem estar relacionados ao imunizante. Segundo uma nota oficial da agência norueguesa, os relatórios sugerem que reações adversas comuns às vacinas de mRNA, como febre e náusea, podem ter contribuído para um desfecho fatal em alguns pacientes frágeis. A declaração é atribuída a Sigurd Hortemo, médico-chefe da Agência Norueguesa de Medicamentos. A nota afirma ainda que os grandes estudos sobre Comirnaty, BioNTech e Pfizer não incluíram pacientes com doença instável ou aguda e incluíram poucos participantes com mais de 85 anos de idade. Na Noruega, estamos agora vacinando idosos e pessoas em lares de idosos com doenças subjacentes graves. Portanto, é esperado que ocorram mortes próximo ao momento da vacinação. Constantino. Acho que ainda não tem o som do Constantino, tá fechado o microfone do Consta? Vamos tentar de novo? O meu não. Opa, agora Alô? sim, agora te escutei, agora veio. Vamos lá. Então, eu tinha mencionado, Vitor, o caso da Noruega antes, né, que eu tinha visto essa notícia, e agora vai ter uma tática aqui, né, um recurso que vai ser usado por essa mídia que apela para esse duplo padrão constante, que é o seguinte: se morrer tomando a vacina, vai morrer apesar da vacina porque era velho. Já tem um site aí, né, ligado àquele jornal de São Paulo que faz campanha contra o governo federal todos os dias, né, dizendo exatamente isso, né, vacina ou a velhice. Agora, quando morre com 87 anos de idade, 4 anos de idade, de corona, não tomou a vacina, é enorme de duplo padrão de hipocrisia por parte desses cientistas, entre aspas, né? Isso está cansando. Hoje nós, por falar em cientista, mas aí não entre aspas, né? Apesar de que tem muitas críticas, muita gente fala, né? Mas o Didier Raoult, ele é um dos primeiros a defender a hidroxicloroquina e tudo. Ele postou ressalvas à primeira pesquisa que ele tinha feito e a manchete, né, de uma revista foi que ele estava confessando, admitindo, né, que não ajudava a reduzir a mortalidade. Não é isso que ele diz, não é isso que ele diz no estudo, não é isso que ele diz nem mesmo na rede social dele, bastava ir lá no Twitter dele, né, e quem não fala francês, fazer que nem eu, né, usar o tradutor, né, do Google, e que você ia ver que ele está dizendo o oposto, ele está dizendo que não muda a conclusão, né, a atualização dos números que ele usou na pesquisa. Então, há muita desinformação nessa pandemia desde o começo, né? E a coisa que mais preocupa aqueles que buscam a verdade, né, é aquilo que o Fiuza já mencionou, é interditar o debate, né? Nós estamos vivendo numa era tão esquisita, que o Twitter achou razoável, né, colocar uma bandeira de alerta em cima de uma mensagem do próprio Ministério da Saúde. Ou seja, não é que os inquisidores do Twitter se considerem deuses, eles têm absoluta certeza de que eles são, né? Eles falam em nome da ciência, eles são ungidos, iluminados, que precisam empurrar a história em certa direção, né? Análogo a um ministro aí do STF. Então, tudo isso é muito preocupante. Por quê? Volto a dizer o que eu disse antes, né? Ainda mais com essas informações que você trouxe da Noruega. Nós temos mais perguntas do que respostas. E estão tentando impedir as perguntas, o debate, né? E isso aí é uma distopia totalitária. Isso é viver numa era, né, de campo de concentração para quem ousar desafiar o status quo imposto pelas autoridades. Por falar em campo de concentração, né? É lamentável que a Alemanha esteja pensando em criar logo a Alemanha, né, locais para isolar aqueles que não estão tomando vacina ou tudo mais, né? Aliás, a Merkel, uma das governantes que foi tão elogiada pela mídia, ciência, a Merkel, na Alemanha, adotaram mais medidas rigorosas de lockdown há umas semanas atrás e agora estão vivendo de novo o caos. Aí, de novo, vem a narrativa, né? Mas foi apesar do lockdown, assim como a Argentina, apesar do lockdown. E fica uma coisa que quem estuda um pouquinho de filosofia e ciência sabe, né, que é uma falácia, porque é impossível contra-argumentar,
né, que é exatamente isso. Se não tivesse feito aquilo que nós falamos para fazer, seria ainda pior. Que é o que o Butantan fez em conluio aí com o governador de São Paulo, alegando que salvou X milhares de vidas por conta do lockdown. Balela, isso não é científico, é um argumento contrafactual, você não pode rebater. O que a gente sabe é que em vários locais onde adotaram essas medidas que eles preconizam, o resultado foi horrível, né? Então, de novo, estão impedindo o debate, isso para mim é o que mais preocupa. Ana, e alguns veículos de imprensa já falam em 23 idosos mortos depois de receber a vacina na Noruega, então há essa divergência de números, 13 ou 23, mas de qualquer maneira é um fato preocupante, não, Ana? Temos 2 minutos. Vitor, aqui nos Estados Unidos foi reportado que 23 idosos morreram, né? E ainda a gente precisa averiguar esse número. Alguns veículos dão 13, aqui nos Estados Unidos alguns veículos deram 23. Parece que agora algumas investigações serão abertas em relação a esses idosos, quais eram as comorbidades que eles tinham e quais as possibilidades da vacina, né, depois do recebimento da vacina, dessas comorbidades terem piorado de uma maneira significativa que levaram esses idosos à morte. O ponto principal disso tudo, o Rodrigo colocou muito bem, querem interditar o debate. Esse é o problema. A partir do momento que a gente questiona se esses idosos morreram por causa da vacina, ou a própria eficácia da vacina, ou o tempo de imunização da vacina, você acaba aí sendo colocado no rol dos negacionistas, dos genocidas e dos fascistas, e a gente tem que lutar contra isso. Tanto Vitor, que a gente viu aí, semana passada, o conluio que foi das Big Techs para exatamente calar as pessoas, as vozes dissidentes, as vozes questionadoras em vários aspectos, em várias esferas, aqui nos Estados Unidos, também no Brasil, perfis aí tomando suspensão de 12 horas, 24 horas, alguns sendo bloqueados permanentemente nas redes sociais, né, no Twitter, no Facebook, no Instagram, exatamente para parar, né, esse questionamento, porque hoje o crime da sociedade, de cidadão, simplesmente tem que achar a cara e falar sim para a ciência que eles colocam, uma ciência que vem sem números, que vem sem dados. Tanto Vitor, que para fechar aqui o meu comentário, se fala tanto de que lockdown protege a vida. Nós estamos em lockdown aqui na Califórnia, naquele lockdown severo, que está tudo fechado há mais de 2 meses. Agora, essa semana, há 2 dias, aqui no sul da Califórnia, principalmente na região de Los Angeles, já foi noticiado que as UTIs estão lotadas e que o suprimento de oxigênio começa a acabar. Ou seja, o lockdown não era para salvar vidas, e como que o vírus está se espalhando desse jeito num lockdown tão severo que nós estamos vivendo aqui há mais de 2 meses. 2 minutos para você também, Fiuza. Vai levar muito tempo, né? Porque a ciência, né, diferentemente do que querem esses iluministas de gambiarra aí, a ciência demora. A ciência não é uma luz de gerador que você liga assim e tudo se acende. Você demora, você precisa usar, primeiro, a honestidade intelectual, que está banida, né? Segundo, você precisa usar a experimentação, você precisa usar a observação, né? Isso tudo é tempo. E resolveram abolir o tempo, né? Jogaram o relógio fora. Não, em 6 meses a gente vai fazer uma vacina redentora. Não é possível. Então, eu vou dizer para você, eu estou torcendo para que as vacinas sejam bem desenvolvidas, né? É um flagelo complicado, porque o contágio desse vírus é muito fácil, é muito rápido, né? Então, ele, de fato, chocou o mundo. Né? A humanidade está perplexa. E é claro que a gente quer imunização, a gente quer política sanitária eficiente, o que a gente não viu ainda. Não viu. A gente tem uma geração de estadistas, de governantes absolutamente inepta.
né? Todos caindo, a Ana acabou de citar, nesses lockdowns desvairados, absolutamente obscuros em termos de critérios. Então, é claro, você vai precisar examinar cada pessoa que se vacinou, só que isso que está sendo feito no decurso dos estudos do desenvolvimento de uma vacina, à custa do laboratório que desenvolve a vacina, e não à custa dos governos, e não à nossa custa, à custa dos contribuintes, em termos pecuniários e em termos de saúde. É isso que está acontecendo. Só que está tudo muito mal parado desde o início, porque nós sabíamos que desde o início a autópsia do óbito por coronavírus já era difícil. Por que não? Porque tem que enterrar rápido, porque criaram um atestado de presumido Covid, o que eu acho que é um outro, né, uma outra marca delituosa desse percurso. Eu espero que isso tudo, né, que a humanidade tenha aí um surto de consciência e de bom senso e que isso tudo volte para os seus lugares. Mas, nesse momento, nós estamos num experimento que, se seguir esse mesmo rumo, não tem como acabar bem.